Mas nós vamos começar pelo Grêmio, que viaja daqui a pouquinho para Goiânia, onde amanhã joga pela Copa do Brasil. O Glauco Paz acompanhou o treino no CT Luiz Carvalho e nos conta como o Grêmio vai para esse jogo. O Renato vai de titulares, Glauco, ou ainda não dá para saber? Boa tarde. Oi, Alice, boa tarde a todos. Claro que não dá para saber. Aliás, qual é a novidade, né? O Renato fazer mistério, ele sempre faz isso. É muito difícil saber qual time do Grêmio vai estar em campo contra o Goiás. Deixa eu contar que o treino de hoje pela manhã aqui no CT Luiz Carvalho foi o famoso VaptVupt. Começou cedo, terminou cedo, justamente por causa da viagem para Goiânia. Alguns titulares treinaram naquele recreativo, outros correram ao redor do campo. O Kahneman, que estava suspenso no último jogo, volta naturalmente, deve estar no time que enfrenta o Goiás, mas de resto é muito difícil saber qual time o Renato vai botar em campo. Ele depende das avaliações dos departamentos médico, físico, enfim. O certo é que o Léo Moura, lateral, não vai enfrentar o Goiás. Aliás, ele está fora também do jogo contra o Botafogo pelo Campeonato Brasileiro no próximo sábado. Ele tem um problema muscular, fica em Porto Alegre fazendo tratamento para estar à disposição contra o Cerro Porteño pela Libertadores. Mas o assunto do momento é Copa do Brasil. O Rei de Copas vai estrear e se dá muito bem nessa competição. Veja na reportagem. O Rei da América dá um sorriso e logo uma piscadinha. É a alegria por ter voltado no confronto que, mesmo sem gols, agradou gremistas e atleticanos. Faltou o gol, mas a gente jogou muito, intensidade, criando oportunidades. Na minha opinião, e cada um tem a sua, foi uma aula de futebol. E foi realmente um jogão digno de aplauso. E já que o Renato falou em aula de futebol, o Grêmio começa amanhã uma competição onde ele é o legítimo professor. 5 títulos conquistados. Pentacampeão ao lado do Cruzeiro, o Grêmio é o maior vencedor da Copa do Brasil. O tricolor já disputou as oitavas de final da competição 21 vezes. Só foi eliminado em 5. Um aproveitamento de mais de 76%. Agora é mudar a chave, que já tem outra competição e a gente tem que estar bem preparado. Luan, desde 2014, marcou 5 gols na competição. Foi decisivo na campanha do Penta, quando fez esse golaço na semifinal contra o Cruzeiro. E o professor do Luan, o Renato, é especialista em decisões de mata-mata. Em 16 delas, nunca perdeu um jogo de ida. Acabou eliminado em apenas 2. E nos pênaltis, contra Novo Hamburgo no Gauchão e Cruzeiro na Copa do Brasil. O que é mais importante, além de tudo isso, são os resultados que o Grêmio tem obtido. Falando em resultado, a Copa do Brasil desse ano vai dar ao campeão o prêmio de 50 milhões de reais. Vale repetir essa aula, não é, Luan? A gente não tem que pensar nisso agora, a gente tem que pensar em ser campeão. Eu ajudando, fazendo gols, a gente sendo campeão, acho que todo mundo vai ganhar. Então é isso que importa. Ser campeão da Copa do Brasil. Daí um tema que eles conseguem dar aula. É verdade. Agora falando um pouco mais sobre a logística, já que tem uma maratona de jogos. O Grêmio fretou o voo, já está indo para Goiânia nesse momento, chega no fim da tarde e depois do jogo em Goiás segue direto para o Rio, porque tem o Botafogo no sábado pelo Campeonato Brasileiro. Como eu disse, o Grêmio chega por volta das 5 horas da tarde em Goiânia, mas nós já estamos lá, sim senhor, com 2 craques. Léo Miller está muito bem acompanhado, esse cara jogava até mais ou menos, né, Léo? Boa tarde. Boa tarde, Glauco, boa tarde para todo mundo. E vou dizer mais, ele não é dono de Goiânia, mas está a caminho disso. Nós estamos no centro de treinamento do Paulo Nunes. Ele tem um CT com o nome dele já. Paulo Nunes, tetracampeão da Copa do Brasil com o Grêmio em 97, aquele time do Evaristo de Macedo. Foi artilheiro da competição também naquele ano. A gente viu na reportagem os segredos do Renato, né? Ele é um professor Copa do Brasil para ganhar essa competição. Mas acrescenta mais algumas coisas aí para ganhar esse título, o Grêmio que vai em busca do 6º. Boa tarde amigos aí do Sul. Primeiro, o Renato sabe de tudo, né? Copa do Brasil é com ele, é um cara que entende dessa competição. O Grêmio também, né? O Grêmio me ensinou a ser um expert na Copa do Brasil. O clube é assim, então eu acredito que o Grêmio tem grandes possibilidades de conquistar mais um título da Copa do Brasil. Em Goiânia, o Paulo Nunes também é comentarista aqui da Globo em Goiás, acompanha o Goiás de pertinho.
Como é que esse time chega para enfrentar o Grêmio? Traz riscos para o time do Renato? Olha, é sempre difícil, né? A Copa do Brasil é sempre complicada, mas o Grêmio tem grandes possibilidades. O Goiás não vem bem, não disputou um campeonato goiano bem, né? A Copa do Brasil está indo a trancos e barrancos, a torcida está cobrando muito, né, a equipe. E o Grêmio joga muito melhor que a equipe do Goiás, né? O Goiás tem dos lados muito bom, Carlos Eduardo e Maranhão. O resto é um time que marca muito e não tem saída de bola. Então o Grêmio tem grandes possibilidades de sair daqui com a vitória. Paulo, até eu notei aqui, o Grêmio tem 23 jogos no Serra Dourada, 4 vitórias, 13 empates e 6 derrotas. Ou seja, o Grêmio tem alguma dificuldade no Serra Dourada, é um estádio que traz certa dificuldade. Como é que tu acha que o Grêmio vai encarar esse jogo no Serra Dourada? O Serra mudou muito, né? Agora os campos são todos iguais. Antes era muito grande, né? Era muito complicado jogar aqui contra o Goiás. Mas quando precisou, o Grêmio veio aqui e ganhou, né? Eu lembro de 96, na semifinal do Campeonato Brasileiro, nós viemos aqui, fizemos 3-0 no Goiás, depois tomamos o gol no final. Então o Grêmio sabe jogar essa competição. Não é tão difícil mais, mas acredito que vai ser um jogo difícil porque o Goiás tem que mostrar resultado. Agora, com a capacidade que o Grêmio tem de jogar, eu acredito muito na equipe do Grêmio. Paulo Nunes, obrigado pela entrevista. Rapidinho, estamos nos campos de futebol aqui. Joga ainda ou não? Jogo brincando, tem futebol ali atrás. E aí, gremistada, pode ver que é tudo azul, hein? É verdade. Paulo Nunes, obrigado pela entrevista. Alice, voltamos contigo. If you get to hear me now.